Olá, estamos aqui no nosso podcast Metro Quadrado. Falando um pouco do mercado imobiliário, também hoje falar da hotelaria e turismo. Você que está ligado, fica sempre buscando nossos podcasts, já estamos aqui no sétimo episódio. A gente está tanto no YouTube quanto também no Spotify. Sejam muito bem-vindos. E hoje temos aqui o senhor Antônio Albuquerque, que é o padrinho do podcast, é o padrinho da coluna, um amigo querido. Como é que está, Antônio? Tudo bem? Tudo bem, Ricardo? Uma honra estar aqui com você e com seus ouvintes. O Antônio tem 34 anos de hotelaria, é diretor-geral aqui do NH, que agora é Collection, fez um upgrade, vai contar um pouquinho, né, Antônio? Mas você, que te agradeço demais agora aqui presencialmente com testemunhas, porque você foi a pessoa que nos indicou aqui para a CBN e é um amigo querido, está sempre abrindo as portas. Nosso livro Síndico de Sucesso é escrito aqui nos cafés da manhã do hotel, que é uma delícia. Então, muito obrigado por estar aqui conosco. Conte um pouquinho mais da tua história, Antônio. Ricardo, me sinto honrado e, afinal de contas, o meu negócio é hospitalidade, né? É fazer relacionamento. Então, te apresentar a alguém que deu origem a esse podcast, a essa coluna Metro Quadrado, para mim foi um prazer e foi mais algo do que eu gosto e que eu amo fazer, que é a hospitalidade. E faz muito bem, porque eu falo sempre para você e para as pessoas que ouvem a gente que o Hotel NH, para mim, é um dos melhores hotéis do mundo. E é realmente que tem carinho em todos os cantos, da chegada, a recepção, o quarto, a academia, tem um spa e o café da manhã que eu uso para escrever o livro aqui e continuo trabalhando, né? Então você tem esse. E tudo tem teu dedo, né, Antônio? Você está sempre ligado em tudo isso, nas contratações, nos ajustes, né? E conte um pouquinho da tua história na hotelaria. Pois é, a hotelaria é demandante, né? Requer muita atenção e, ao mesmo tempo, é muito prazeroso, né, Ricardo? Eu entrei na hotelaria depois de uma passagem pela indústria de catering, de refeições para coletividades. Entrei na hotelaria e não saí mais dela. E aí já vão passando quase 34 anos, né? Faço o que gosto, gosto do que faço e faço com muito carinho e com muito cuidado e atenção. Porque a hotelaria é isso, né? É atenção, é receber bem, é servir bem. Você tem que ter um espírito de servir bem para poder se dar bem na hotelaria. E muita técnica. Já se foi a época da hotelaria empírica, do cada dia é um dia, não, cada dia não é um dia, existe planejamento, as coisas acontecem no ritmo que precisa ser planejado para que dê certo. Já não existe mais nenhum empirismo na hotelaria. A gente vê que você veio dessa parte de catering, né? Porque a alimentação do hotel é um diferencial e, como você diz, todos os detalhes, né? Eu vejo assim, os pequenos detalhes com cuidado e exímio de cuidado. Então, você começou também, estudou um pouco essa parte de hospitalidade fora do Brasil. Como é que foi essa decisão de estudar e como é que foi esse curso? Acho que foi na Inglaterra, né? Exatamente. Depois de uma trajetória já de bastante experiência na hotelaria, eu decidi parar por um período sabático para fazer um mestrado em gestão da hospitalidade. Existem duas grandes escolas de hotelaria, a escola europeia e a escola americana. Eu escolhi, por identificação, a escola europeia e o Reino Unido para fazer esse mestrado, né? Foi muito bom. Eu fiz um mestrado em gestão da hospitalidade, um Masters MSc, né? Que me permitiria ir para a vida acadêmica. Eu já estava nessa época na vida acadêmica, mas decidi, ao voltar para o Brasil, que seguiria a carreira na iniciativa privada, né? E você também fez parte que eu saiba, né, do Bourbon, que é uma rede importantíssima aqui do Paraná, fortíssima, da rede Atlântica, que é outra rede, é uma rede americana. Conte um pouquinho dessa tua história antes de chegar aqui no NH. Pois é, Ricardo, eu sou casado com uma curitibana, e vir viver em Curitiba foi uma decisão muito fácil para nós. Depois do mestrado, nós decidimos fixar a residência em Curitiba, né? E o primeiro hotel, a primeira empresa que eu fui trabalhar foi na rede Bourbon de hotéis, naquela época já consolidada, né? E foi uma outra escola de hotelaria, né?
Aprendi bastante naquele período. Aliás, em todas as empresas onde eu passei, eu procurei aprender ao máximo e tirar ao máximo, né? E a Bourbon já então, naquela época, com a hospitalidade sendo tratada de uma forma profissional, e com muita visão no patrimônio. Aprendi bastante conservação do patrimônio, aprendi bastante a analisar e a estudar a rentabilidade a partir do patrimônio investido, né? E a rede pertencia a construtores. E isso também teve uma carga muito importante no meu aprendizado, no que se refere à conservação, manutenção, expansão. Foi muito interessante. Lá eu tive a oportunidade de participar desde a fundação de um grande hotel, que é um dos maiores hotéis do Brasil, que é o Hotel Bourbon de Atibaia, com 520 apartamentos. É um gigante. Que é uma maravilha. Uma maravilha. Tivemos a oportunidade de ir lá ano passado, tem uma igreja, inclusive, tem uma tombada, a vista é linda, piscinas maravilhosas. Doutor Alceu Vezoso e o filho dele, um abraço para eles, né? Isso. Estão convidados para vir aqui também no podcast. O Alceu Filho é hoje o presidente da empresa. Temos um convívio próximo, eu sigo com essa amizade com a família Vezoso. O antigo presidente, o doutor Alceu, já não está mais conosco, mas foi muito honroso trabalhar com eles e aprendi muito. E Atibaia, eu sempre... O pai, o doutor Alceu Vezoso, dizia: Atibaia foi outro mestrado que você fez. E é verdade, eu fiquei 1 ano morando em Atibaia, dentro da obra, entendendo cada detalhe construtivo daquela maravilha, e isso me trouxe muita vivência e mais uma experiência acadêmica, vamos dizer assim, né? E é um hotel de eventos, né? É um hotel de eventos. E é uma máquina de eventos, porque são centenas de pessoas, alimentação para tudo isso. E aqui também tem eventos, né? Então, você já tinha o catering na tua história, veio a construção, a implantação de um hotel, que é uma parte importante, esse soft open, testar as estruturas. E aí você chegou em Curitiba, trabalhou no Bourbon e veio para lá no NH. Como é que foi a tua história no NH? Na verdade, entre um e outro, teve uma experiência que me ensinou muito, me preparou muito para hoje essa experiência, já de quase 10 anos, no NH Collection Curitiba, né? Eu fiquei em São Paulo, onde tive a oportunidade de trabalhar em hotelaria e residenciais com serviços. Isso trouxe toda a experiência que eu pude aplicar aqui nesse complexo, né? Que é um complexo que tem hotel e residencial com serviços, onde a empresa hoteleira vende o serviço de hospitalidade para o residencial. Esse é um complexo que tem... são inúmeros, são 5 usos, né? Por isso que ele se chama complexo D5, né? E entre esses 5 usos está o hotel e o residencial com serviços, que também é administrado por nós. Isso faz parte, toda essa experiência que eu tive antes ajudou muito no meu dia a dia aqui, inclusive na convivência da construção do hotel, que eu cheguei já no final da construção, ainda sujei os pés aqui de poeira, de cimento, vi tudo ser montado, acompanhei a montagem desse empreendimento. Com o nosso outro padrinho, que é o José Ernesto Marino, né? Que é a pessoa que ajudou a conceber, junto com a Tequiliza, o empreendimento, colocou junto à marca NH, que depois contasse um pouquinho mais sobre isso, e esse residencial tem 200 quartos aproximadamente de hotel e mais 200 no residencial que tem limpeza diária. Até sábado, né? Segunda a sábado, mais algum pequeno serviço de manutenção e toda a parte de amenities que existem aqui no prédio, né? Academia com live fitness, a piscina aquecida e tudo mais. É um complexo e tem algumas peculiaridades, porque tem uma ocupação plena, o residencial, o tempo inteiro, né? Eu costumo dizer que nós temos um hotel que funciona a 100% de ocupação e o outro que funciona a 65% de ocupação. São 2 empreendimentos. Inclusive, ambos funcionam o tempo inteiro e o residencial funcionou a pleno vapor durante a pandemia, que foi um grande divisor de águas no nosso negócio, né? Vamos chegar na pandemia, eu queria... Vamos voltar, aproveitar o teu histórico todo, né, Antônio? E contar um pouco a história da hotelaria, né? No Brasil, dos anos 70 para cá, foram vários ciclos. Aí vamos chegar aqui na pandemia, que foi um outro divisor, e no hoje que estamos aqui pós-pandemia. Como que é essa história da hotelaria no Brasil? Muito bem. Eu costumo dividir... dei aula durante alguns anos na FGV do Rio,
E costumo ser didático comigo mesmo para que eu possa entender esse movimento do negócio hoteleiro dentro do mercado, né, Ricardo? A hotelaria vive ciclos, eu dividi em ciclos sempre de 10 anos, eu costumo dividir em ciclos de 10 anos, onde aconteceram as grandes mudanças no negócio hoteleiro no Brasil. Nós saímos de uma fase de hotelaria familiar, de empresas familiares, algumas empresas mais especializadas, outras menos especializadas, mas o que as unia eram empresas patrimonialistas, que preservavam o patrimônio onde funcionava o hotel. Não o contrário, não era o negócio hoteleiro que atraía, era um investimento em um patrimônio que teria uma vida longa ao longo de muitos anos, né? Então, esse primeiro ciclo da hotelaria mais empírica com empresas nacionais aconteceu ali no primeiro ano. Depois foi criada também nessa década... Que anos que eram isso, mais ou menos? Isso década de 70. 70, década tá. de 70. Eu costumo falar a partir da década de 70. Tá, né? bom. A hotelaria já existia há muito tempo no Brasil, mas houveram dois booms de construção de hotéis no Brasil. Um foi ali, governo Getúlio, final dos anos pós-guerra, final dos anos 40, anos 50, e depois deu uma parada na coisa e voltou com força ali nos anos 70, né? Tá. Hotéis no Nordeste que começaram. Na década seguinte, houve um boom maior, economicamente maior, de construções de hotéis, mas, por outro lado, veio a grande crise ali dos chamados anos perdidos. Década perdida de 80, né? Década perdida de 80, né? Ali foi difícil, foi uma época muito difícil, mas foi uma época de aprendizado. Naquela década de 80 entraram as redes internacionais no Brasil. Algumas delas, talvez as mais importantes delas, pelas mãos do nosso amigo comum, José Ernesto Mariano. Verdade, trouxe muita bandeira internacional para o Brasil. Trouxe várias bandeiras internacionais para o Brasil. E essa mudança trouxe muito aprendizado para nós no mercado também. Essas redes trouxeram padrões, essas redes trouxeram sistematização, saindo do empirismo anterior. Então, esse foi um momento Saiu do muito familiar importante. e começou a profissionalizar o negócio. Profissionalizar. E mesmo as redes familiares, elas começaram a se espelhar nessa experiência das redes internacionais e se profissionalizar também, né? Sim. Então, isso foi um boom de crescimento muito importante. Houve um fortalecimento interessante. E aí nós já vamos para a década seguinte, né, que a economia começou a recuperar, começou a retomar. Aí nós já estamos entre os anos 90 e 2000, né, que veio o Plano Real, e a entrada das grandes redes, de fato, no Brasil, crescendo e abrindo muitos hotéis, né? Eu destaco a Accor, Hilton, Marriott. Houve o crescimento do turismo no Nordeste, um turismo mais profissionalizado no Nordeste, né? Isso foi muito importante. E também nessa década apareceram o meio de crescimento para o negócio hoteleiro veio através da propriedade das unidades habitacionais, que são os famosos flats. Sim, os condotéis hoje em dia eram flats, né? Hoje é verdade. Eram os flats. Sim. Né? Foi uma forma de trazer capital para o crescimento do negócio hoteleiro através da propriedade multiplicada, propriedade fracionada dentro dos condo-hotéis, né? Alguns com todas as unidades fazendo parte de um pool hoteleiro, outros parcialmente, mas também foi outro ciclo de muito aprendizado, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa americana que administrava marcas, era master franqueada de marcas americanas do Brasil, e basicamente o negócio era todo em cima de condo-hotéis. Verdade. Eu tive um hotel aqui, ajudei, dessa marca que você está comentando, uma das marcas dessa empresa, né, o americano que trouxe o McDonald's para o Brasil, ele vendeu o McDonald's e começou a investir na hotelaria, né? E foi muito bacana esse período todo, e houve essa parte da industrialização do país, que tinha uma demanda grande por hotéis, né? E não tinha hotéis novos, não tinha dinheiro para fazer hotel, dinheiro público, então a saída foi fazer os condotéis, que pegou dinheiro privado para tentar atender essa demanda, que além da industrialização tinha outras demandas. Que demanda mais que tinha, Antônio? Olha, eu costumo dizer que a hotelaria é um termômetro da economia, né? Se há demanda
se a economia está aquecida, há demanda na hotelaria. É diretamente ligado. A coisa funciona de um ciclo muito virtuoso, né? E quando existe crescimento da economia, tem necessidade de hotéis. Nós temos, no nosso estado, por exemplo, nós temos o agronegócio e a chegada da industrialização mais forte ao Paraná. A indústria automotiva, principalmente, né? Houveram vários ciclos no nosso estado e no Brasil também, né? Esse ciclo da indústria automotiva, o ciclo do agronegócio, né? Nós tivemos um ciclo muito forte, que são das instituições financeiras sendo vendidas para bancos internacionais. Isso gerou uma demanda na hotelaria muito forte e muito perene, né? No Brasil inteiro ou só em São Paulo? No Brasil inteiro. Isso, e o agronegócio também foi para o interior. O agro também. A fronteira do centro-oeste foi aberta, né? Existe um grande crescimento, houve um grande boom hoteleiro nesse ciclo. E um outro ciclo que nós precisamos citar foi o ciclo do pré-sal. No Nordeste, de toda aquela parte. Isso, do Rio de Janeiro para cima, né, houve a rota do petróleo, como nós chamamos, né? Todo o litoral que tinha as bases de exploração do pré-sal, isso gerou uma demanda muito interessante para o negócio hoteleiro e muitos empreendimentos nasceram a partir dessa demanda. Um ciclo que até hoje permanece, né? Todas essas bases de exploração de petróleo trabalharam bastante com pessoas deslocados, tanto brasileiros quanto deslocados de outros países. Um ciclo de presença de escandinavos e britânicos absurdo em todas essas praças, né, que gerava uma demanda natural para os hotéis. Então, isso continua sendo muito importante. Todas as vezes que a gente vê a economia dar esses solavancos para frente, a hotelaria, com certeza, vem sempre a reboque, né? Sim. E aí nós temos também, eu gosto de citar também, o ciclo das farmacêuticas, né? Com a chegada, o lançamento dos genéricos, foi um boom que gerou eventos em hotéis pelo Brasil inteiro, né? A gente nem imagina isso, né? Eu estou na hotelaria há muitos anos, você me conta isso aqui, não é novidade, então está sendo muito rica aqui a tua experiência. E daí vamos chegando já nos anos 2000, 2010, como é que fica? No final dos anos 2000, o próximo ciclo foi um ciclo conturbado, ao mesmo tempo virtuoso, porque nós tivemos Copa do Mundo e Olimpíadas. Teve aquela super exposição que ia crescer muito. No Rio de Janeiro teve muito mais hotel que precisava, né? Outros lugares não, depende do lugar isso, né? E a infraestrutura, sem dúvida alguma, melhorou naquela fase, né? Verdade. Precisava também, né? Alguns estados mais, outros menos, mas a infraestrutura dos estados melhorou, muito puxado pelas obras da Copa do Mundo e que, na sequência, veio as Olimpíadas, né? No nosso estado, em Curitiba particularmente, não houve uma demanda tão grande assim por conta de Copa do Mundo, porque ficou pulverizado. Eram 3 jogos, né? Poucos jogos, de não tão grande importância, mas o legado ficou. Ficaram espaços, né? Ficou a infraestrutura urbana, né? Aqui na nossa cidade nós tivemos uma melhoria significativa, demorou a ficar pronta, mas o acesso ao aeroporto através da Avenida das Torres é um legado. A Arena também. Da Baixada, que hoje nos serve no nosso negócio hoteleiro, é um equipamento auxiliar muito importante, porque além das competições esportivas, nós temos os shows, temos os eventos, nós tivemos o grande evento Smart City, que acontece em Curitiba anualmente. A última edição foi na Baixada, na Arena da Baixada. E grandes eventos. Então, isso é o legado que fica, é a parte boa que fica, né? Nós temos hoje uma infraestrutura no estado já bastante desenvolvida. Nosso estado tem um privilégio, nós temos as Cataratas do Iguaçu. O segundo maior portão de entrada de estrangeiros no Brasil. Que passa por aqui, muitos passam por aqui, né? Com certeza. E daí chegando agora, perto da pandemia, que era o nosso objetivo, né, Antônio? Mas conta um pouquinho do NH, porque o NH teve uma visão diferente em relação à pandemia. Daí vamos falar um pouco do NH, que é uma rede internacional, teve uma migração pela Ásia, que é proprietário. Hoje, como que é essa história? Nossa rede originalmente, a NH
veio da Espanha, né? A rede é espanhola, uma empresa de capital aberto, cotada na Bolsa de Madrid, e que ali no final do 2018, 2019, houve uma oferta hostil de compra por uma outra rede, o grupo Minor Hotéis, onde nós estamos inseridos hoje, e que é uma mega grande empresa sediada na Tailândia, mas com 560 hotéis no mundo inteiro. Então, nós saímos de uma empresa espanhola. NH significa Navarra Hoteles. Muita gente pergunta o que significa NH. Sim. NH nasceu como Navarra Hoteles. E o brasileiro conhece bastante a NH, principalmente da Argentina, né? Que são 9 hotéis em Buenos Aires, todos próximos, e tem muita afluência de brasileiros. E na Europa também, que tem muitos hotéis. Então, nós saímos desse crescimento que já era grande e crescemos muito mais. Hoje, a nossa rede está no mundo inteiro, né? São 54 países, é maravilhoso isso. E nós fazemos parte de Minor Hotéis, que é a nossa empresa. E é uma rede maravilhosa. Tive o plano de ficar em Paris, no NH, que você me indicou, hotel muito bom, mas aqui, como sempre digo, é um dos melhores hotéis que eu conheço. E daí chegamos aqui na Covid, porque vocês tiveram um diferencial, né? Então a hotelaria vinha crescendo depois um pouco de crise, aí veio a Covid. O que aconteceu daí? Pois é, até 2019 nós vimos num crescendo, muita coisa boa acontecendo. Nós abrimos o hotel em março de 17 aqui em Curitiba e o mundo caiu. No final de 2019 veio a pandemia e nós tivemos uma informação, entre aspas, privilegiada, porque os hotéis da Ásia aconteceram antes dessa crise, né? Então, nós recebíamos a informação através dos canais da rede para nos prepararmos para o que viria, que é o que aconteceu em 2020, quando nós tivemos que fechar uma decisão muito difícil. Foi o primeiro hotel que eu ouvi falar em fechar. E fazer a conta e fechar um hotel não é brincadeira, interromper as operações, Ricardo. Nós tivemos aí uma parceria interessante nós somos locatários de um espaço aqui no complexo. O nosso locador foi sensível ao momento e tivemos uma negociação interessante de permanecer o contrato, mas tivemos aí um benefício também da legislação trabalhista, com suporte à suspensão temporária dos contratos. Não obstante, nós tivemos que demitir 60% do nosso quadro e arcar com esse custo ali naquele momento, em 2020. O bom lado dessa história é que uma boa parte desses que foram demitidos foram recontratados quando nós reabrimos o hotel ali 4 meses depois, né? Nós fomos um dos primeiros a Também foi o primeiro a fechar, o primeiro a abrir, né? Abrir em Curitiba. Então, não basta. Depois da pandemia, melhorou muito a hotelaria. Estou vendo o hotel sempre cheio, lotado aqui. Os vendedores do hotel são muito bons, porque tem de tudo. Tem futebol, tem show, tem eventos, né? Casamentos. Mas, além da pandemia, outros fatores que são competitivos, né? O Airbnb. Como que foi o Airbnb? Compete, ajuda, atrapalha? Como que funciona? Pois é, num primeiro momento, o Airbnb assustou a hotelaria, né? A falta de regulamentação, principalmente do Airbnb, assustou a hotelaria. Num segundo momento, nós observamos que no B2B, as empresas sentiram a dificuldade de terem os documentos comprobatórios fiscais da hospedagem, né? Isso foi um primeiro impedimento que tirou um pouco do B2B do Airbnb. Business to business, são as empresas que precisam colocar seus funcionários, né? Isso. Não é uma pessoa física. Não então física, outro tipo, exato. Precisa ter seguro, precisa ter segurança, precisa ter a parte de saúde próxima, né? E ao mesmo tempo, Ricardo, houve um aumento de demanda pós-Covid, demanda por hospedagem de lazer, né? O hóspede a lazer aumentou pós-pandemia e aumentou sendo um hóspede mais exigente em termos de qualidade dos serviços. As pessoas ficaram confinadas em casa, ali, algumas ficaram 1 ano e meio confinadas e não queriam nada menos do que o que elas tinham em casa. E voltou um outro bom momento para a hotelaria. Em Curitiba a gente vê o seguinte, né, Antônio? Antes da pandemia,
final de semana era mais fraco que dia de semana e no verão fraquíssimo. Dia 15 de dezembro ali dava uma baixada grande, ali voltava depois do carnaval. E agora é o contrário, final de semana vive lotado, Natal Pois é. luz aqui e verão vai super bem. Mas agora, fechando um pouco a parte da hotelaria, queria entrar numa outra seara que você entende bem também, que é do síndico. Nós estamos lançando um livro, Síndico de Sucesso, já está aqui, pessoal, chegou o livro, esse é um dos primeiros que saíram, está em pré-lançamento no Clube de Autores, mas queria entender um pouquinho como que você vê o síndico que está aqui nesse complexo, faz parte, mas também mora num prédio, tem uma história longa com empreendimentos imobiliários. Qual é a importância do síndico? Olha, Ricardo, um síndico bem preparado para o exercício da função, ele agrega muito, seja num flat, seja num complexo como o nosso. É fundamental conhecer o que faz, fazer com técnica e estar presente. Isso faz toda a diferença, hein? Não vejo outra forma de um complexo como esse funcionar bem se não houvesse a coordenação de um maestro, né? Nós temos o relacionamento direto com os síndicos através da gestão dos residenciais, essa é a minha experiência anterior e atual aqui, né? E faz toda a diferença conviver com um profissional preparado. Isso é razão de sucesso. E eu sou muito grato a você pela gestão que você faz nos prédios onde você administra, né? E é recíproco, viu? Porque a gente aprende muito com vocês também, né? Ver essa estrutura internacional e tua experiência toda e a maneira hospitaleira de conversar. Tem nossas reuniões quase diariamente aqui para alinhamento, mas nem parece reunião, né? Porque te bate um papo, conversa, mas está tudo bem cuidado. Não tem nada fora do lugar, né? Por isso que a gente tem um ótimo relacionamento. E aproveitando aqui, Antônio, vou dar alguns recados, mas eu queria no final deixar a palavra para você poder fechar, tá bom? Então, o nosso podcast Metro Quadrado, nessa está no 7º episódio. Então, tem 6 para você assistir já. Você entra no YouTube ou no Spotify da CBN em Curitiba. Lembrando, nossa coluna Metro Quadrado é todas as terças-feiras, às 16 horas, na rádio, né? Também tem nosso livro que está à disposição lá no Clube de Autores. Também você pode buscar esse link no nosso site, que é o www.reisre.com. E então, Antônio, deixa um recado final para o nosso seguidor, para o nosso ouvinte aqui com relação à hotelaria. Olha, a hotelaria existe, sempre existiu, com a hospitalidade sempre houve. E a hotelaria, a cada ciclo, ela se renova, né? E nós estamos vendo aí um novo ciclo acontecendo, estamos vivendo um novo ciclo acontecendo com muita tecnologia. Então, nossa atividade não tem nenhum receio da chegada, ela é muito bem-vinda das novas tecnologias. Nós estamos estudando, nesse momento já, a automação de algo que antes era feito apenas com os olhos, né? Os olhos do gestor. Isso tem mudado a passos de galope, Ricardo. E queria aproveitar, então, e dar uma contextualizada. Você contou, antes do nosso início aqui, de um dos primeiros hotéis de Curitiba, na frente hoje do Shopping Estação, né? Que era onde era a ferroviária, que só não tinha estrada, só tinha ferrovia. Está lá o hotel até hoje. O Roma. O Roma. E também está uma busca por fazer um grande centro de eventos em Curitiba, como fizeram em Florianópolis, que tem o antes e o depois do centro de eventos, que isso aí dá uma estabilidade à hotelaria como um todo, dos eventos, que é ali onde era o Pinheirão, ali no Tarumã. Exatamente. Que tem um projeto estadual e municipal para fazer um empreendimento grande lá. Como você está vendo Curitiba nesse contexto e o futuro? Olha, é o que falta em Curitiba. Curitiba tem necessidade de um grande espaço de eventos, de trazer grandes eventos nacionais que hoje vão para Foz do Iguaçu, ou para o estado do Nordeste, ou São Paulo, e não vêm para Curitiba, porque nós não temos esse equipamento. Então, nós esperamos ansiosamente por esse empreendimento e sabemos que o poder público está empenhado nesse sentido, né? E é o tipo de negócio que só vai para frente com o apoio do poder público, né? É verdade, o segmento tem que ter. Então, Antônio, eu queria te agradecer, dar o primeiro livro aqui para você, com o nosso padrinho da coluna, e agradecer também o espaço que a gente toma um café todo dia, escreve o livro, todo dia das 6 da manhã às 9. Eu estou aqui no hotel tomando esse café maravilhoso, está convidado a vir para o hotel tomar um café, e que é uma delícia. E muito obrigado, Antônio, por todo o teu apoio, toda a tua ajuda. Foi todo meu e muito honrado de estar aqui no seu podcast. A honra é toda nossa. Pessoal,
Lembrem sempre que tudo passa, mas os imóveis ficam. Ricardo Reis, para a CBN. Forte abraço e até a próxima. CBN, a rádio que toca notícia.